2, olha o último, 3. Olá pessoal, eu sou a jornalista Fernanda Zaffari e falo sempre direto de Londres com noticiário aqui do Reino Unido e também com pintadas da Europa. Estou atualizando vocês sobre as mudanças que estão acontecendo por aqui muito rapidamente em relação à pandemia. Então não se esquece, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo se você curte o conteúdo do canal e também me manda sua sugestão se você quiser saber alguma coisa. Bom, realmente o Reino Unido tem batido o recorde de número de casos. É bom lembrar que desde que todas as restrições foram encerradas por aqui, ou seja, a vida estava normal, o Reino Unido estava se acostumando a trabalhar já com número de casos, a viver com número de casos mais alto do que a média, do que os outros países estavam fazendo. Então, era algo que estava sendo administrado pelo governo. Acontece que com essa nova variante, a Omicron, realmente está sendo comprovado que não se sabe ainda a gravidade dos contágios mesmo, se ela realmente é tão ou mais resistente a vacinas, mas que contamina numa velocidade muito grande. E por isso o cuidado para não sobrecarregar as redes públicas aqui, a rede pública de saúde que já se encontra numa situação sobrecarregada. Ontem, o primeiro-ministro fez uma entrevista coletiva, né, fez um pronunciamento com Chris Whitty, que é o diretor médico do governo. E aí houve uma grande, a gente está vivendo uma época aí de muitos boatos, se vai ter lockdown, se não vai ter lockdown, novas medidas restritivas. Como eles convocaram essa entrevista, ele convocou essa entrevista coletiva, ficou essa expectativa, bom, ele vai anunciar mais alguma coisa. Na realidade, ele não anunciou, ele só reforçou, foi muito mais uma manifestação política até, porque ele teve muitos votos contrários na votação dessa semana no parlamento para as medidas que ele tinha implementado aí como passaporte de vacinação, então ele tem que dar uma resposta, ele está tendo a liderança dele muito questionada internamente pelo partido dele, o Partido Conservador, então ele quis também dar uma demonstração que está, sim, no topo, no comando das decisões, com um certo controle ali, né, para ser uma segurança para a população. E mostrando claramente qual é a estratégia do governo até agora, apesar que eu já vou falar de outros boatos aí para o fim de ano, que é o foco total no reforço da vacinação, na terceira dose. Os especialistas, foi isso que disseram, que essa está sendo a maior campanha já feita por aqui, estavam convocaram voluntários para ajudar nessa campanha de vacinação e estão mobilizando grandes centros, igrejas, até estádios de futebol. Esse fim de semana você vai poder se vacinar no estádio do Chelsea, aqui em Londres, por exemplo. Há toda uma rede aí sendo mobilizada para que as pessoas se vacinem. E o que a gente está vendo é que a população está, sim, dando retorno e se apresentando para vacinar. Mais do que uma confiança no governo, na vacina, nesses apelos, eu quero dizer o seguinte, está todo mundo vendo, é impossível hoje, eu vou ser bem sincero, impossível, né, eu não posso afirmar isso 100%, mas todo mundo tem alguém que está positivado, todo mundo conhece alguém aqui, ou no seu núcleo de amigos, ou na escola, ou no trabalho, é impressionante, muito mais do que na primeira onda da pandemia. São casos que as pessoas não estão indo mesmo para o hospital, a maioria, muitas crianças, a população jovem, parece que pelos dados aí que eles apresentaram, está puxando essa quarta onda de contaminação, mas sim, você tem essa preocupação e você caminha, por exemplo, uma cidade como Londres, em diversos postos, você vê filas e filas das pessoas procurando essa vacinação. Qual é o boato que tem, né? O boato é que o governo vai deixar o Natal com as coisas abertas e quem sabe vai implementar algumas novas restrições para o ano novo, com controles de pubs e restaurantes. O fechamento é ainda uma dúvida e já se fala que as escolas teriam sido avisadas antes, o que era um boato em alguns jornais. A própria rede BBC já tem uma fonte, noticiou que as escolas estariam sendo alertadas para se prepararem, que quem sabe poderiam não reabrir depois das férias de Natal e Ano Novo e trabalhar remotamente, né, com ensino à distância por algum período, se as coisas não forem controladas e se complicarem. Mas isso ainda não é nada confirmado. O que é confirmado é que a França fechou fronteiras para os turistas britânicos a partir de sábado. Então é o seguinte, se você é francês, você pode viajar para a França. Mas se você tem passaporte britânico, você está saindo daqui, você
tem que ter uma justificativa, uma de força maior, aí uma urgência para fazer essa viagem. Por que que afeta também muito? Bom, primeiro porque muita gente cruza para os outros países pelo Canal da Mancha, por trem, de carro, né? Ou mesmo voando até. E essa é uma grande época que começam as épocas da temporada de esqui, que já foi sacrificada lá no início da pandemia. No inverno passado não teve essa temporada, e o turista britânico, com a sua moeda forte, a libra, é muito valorizado. Então isso é uma grande preocupação. Aí já vem de novo aquela discussão, é o efeito Brexit, por que que a França está fazendo isso? Mas é bom lembrar que quem teve uma política sempre muito radical recentemente de fronteiras foi a Inglaterra. E quem, quando a Omicron surgiu, suspendeu de forma rápida os voos e bloqueou a entrada de quem vinha de alguns países da África, foi o Reino Unido. E ainda mais com algo muito agressivo, que é essa obrigatoriedade, mesmo para britânicos, mesmo quem é residente ou tem uma casa aqui, voltando desses locais, tinha que fazer quarentena, né? Entraram na lista vermelha, paga muito cara em hotéis por pelo menos 10 noites. Isso foi suspenso agora, porque essas medidas aqui no Reino Unido tinham sido implementadas porque era para tentar controlar a entrada dessa variante, né? Que ela se tornasse a dominante. Mas agora, com a variante aí, a Omicron, já, por exemplo, numa cidade de Londres, já vai ser a maioria, já se fala até que na Escócia, em 24 horas, já seria a dominante mesmo, né, que estaria o maior número de casos, então não se justifica mais essas medidas. Se outros países vão seguir essa linha da França, isso não se sabe, porque o que a gente viu desde o último verão é que, independentemente do seu roteiro, né, da onde você está saindo, da sua viagem, da sua nacionalidade, o que os países adotaram como critério de viagens internacionais é o seu status de vacinação. Isso a França está tirando de lado e colocando de novo esse critério de que se você é britânico e está na ilha, você não pode viajar. Outro ponto é que está tendo isso, tenha muita atenção, né, preste muita atenção se você tem viagem marcada. Revise no país para onde você está indo, porque está mudando muito os prazos e que testes estão sendo aceitos. Por exemplo, ou até hoje para o Brasil, se você vai para o Brasil, você pode fazer um PCR 72 horas antes do seu embarque, mas alguns países pedem 48 horas e estão mudando para 24 horas. Ou esses testes mais rápidos no dia que você viaja. Então, revisa, é um período que começa de novo, infelizmente, algumas incertezas, e é difícil, né, você chegar para um embarque, principalmente quem está fazendo viagens internacionais, e ter esse tipo de situação. Vou mantendo vocês informados aqui, mas por enquanto são essas as medidas que estão valendo aqui na Inglaterra. Fernanda Zaffari, direto de Londres.